Então, a gente vai começar aqui a nossa explicação a partir do protocolo IP, tá certo? Vou trocar aqui o slide, vamos para esse slide aqui. Bom, quais são as principais funções ou as principais responsabilidades do IP? Pessoal, lembrando que isso aqui é uma visão geral, tá? Isso aqui a gente não está se aprofundando em cada um desses protocolos, é só para a gente começar a entender como é que a coisa funciona. Então, o nosso protocolo IP, né, aqui de novo no gráfico, ele seria esse quadradinho aqui, ele é o protocolo mais importante que eu vou ter na minha pilha TCP/IP. Né? Quais são as funções dele? Ele provê um serviço não confiável de datagrama, ou seja, ele não garante a entrega desta informação, deste pacote. Né? Datagrama a gente pode entender como pacote, certo? Como uma unidade de transmissão, tá certo? Normalmente quando a gente está se referindo a um pacote no nível 3, ou seja, na camada 3, que é a camada onde o IP ele existe, né? A gente chama de datagrama, certo? Então, ele provê um serviço não confiável. Isso quer dizer o seguinte, que se um remetente enviar um datagrama ou um pacote IP, né, não existe uma garantia que este pacote vai ser entregue, certo? Não existe uma garantia que esse pacote vai ser entregue. Isso, no primeiro momento, pode ser uma coisa estranha, engraçada, né? Mas a questão é o seguinte, alguns protocolos de rede, algumas funcionalidades de redes, alguns softwares, não precisam desta característica, não precisam ter realmente a certeza de que um pacote ele vai ser entregue, certo? A gente vai falar mais sobre isso mais na frente. O segundo ponto aqui, a segunda responsabilidade, digamos assim, do IP é que ele realiza a fragmentação e a remontagem dos datagramas. Né? Então, o que seria a fragmentação? A fragmentação, basicamente, é você pegar um datagrama e dividir ele, quebrar ele em vários datagramas menores, certo? Deixa eu desenhar aqui. Imagina que o meu datagrama seria isso aqui. Né? Tá meio feiozinho, mas vamos ver se a gente consegue entender. Esse aqui é meu datagrama original, tá? Dependendo do caminho que este datagrama ele vai percorrer, né, o que é que vai acontecer? Os equipamentos de rede eles podem não suportar o tamanho deste datagrama. Por exemplo, vamos dizer que esse datagrama aqui está com 1.500 bytes. Certo? Pode ser que algum equipamento, especificamente um roteador no meio do caminho, enquanto esse datagrama está sendo transmitido, ele não suporta esse tamanho seja grande demais para o equipamento. Então, o que é que acontece nesses casos? Nesses casos, o próprio equipamento ele faz o que a gente chama de fragmentação. Fragmentar nada mais é do que você dividir o seu datagrama ou seu pacote em tamanhos menores, certo? E aí, o que eu tinha aqui como sendo um datagrama viram 2 datagramas, certo? A questão é o seguinte, a partir do momento que eu divido, né, esse pacote ele virou 2 pacotes. Quando ele chegar no destino, ele vai precisar ser remontado. Ele vai precisar ser remontado. E aí como é que é feita essa remontagem? O protocolo IP é ele que faz essa remontagem. É ele que cuida exatamente da identificação do tamanho correto de cada fragmento, né? Existem uns flags que a gente vai falar mais na frente, né, que são responsáveis por isso, por essa atividade de fragmentação. A terceira responsabilidade do IP é fazer o controle de tempo de vida dos pacotes, né, que seria o controle de tempo. Controle de tempo de vida. Vamos de novo aqui para o nosso quadro branco virtual. Deixa eu limpar aqui. Vamos aqui. Bom, imagina o seguinte, o pacote, quando ele sai do destino, tá? Tenho aqui meu destino enviando e eu tenho eu tenho minha origem, né, o meu remetente, e eu tenho o meu destino recebendo. Um pacote, quando ele vai percorrer o caminho até o destino, ele faz basicamente o que a gente chama de saltos, né? Então ele sai saltando de equipamento em equipamento. Esses equipamentos normalmente são roteadores.
Nanã. Ele sai saltando e aí ele vai atravessando esses roteadores até chegar ao meu destino propriamente dito. Certo? Então, numa situação normal, o que acontece? O meu datagrama, meu pacote, ele sai da origem, né? Ele vai sendo encaminhado ponto a ponto, de ponto a ponto aqui, né? Roteador a roteador, né? Ele vai realizando saltos, certo? Até chegar ao meu destino. Esses saltos aqui, não existe um número fixo ou pré-determinado, né? Normalmente, você pode ter até 250 e poucos saltos e o pacote ele conseguir chegar ao destino, certo? Até porque o caminho ele não é pré-determinado. 99,99% dos casos o caminho ele não é pré-determinado. Então, isso faz com que o meu pacote ele possa tomar múltiplos caminhos, né? Não existe um caminho único que ele pode tomar para ele chegar ao destino final, certo? Voltando ao nosso ponto aqui, que é o controle de tempo de vida, né? O que é que acontece? Em algumas situações, deixa eu apagar essa última setinha aqui, em algumas situações, o meu pacote ele pode tomar um caminho errado. Então imagina o seguinte, imagina se chegou nesse último ponto aqui, ó, nesse roteador, esse roteador incorretamente, né, ele mandou de volta para esse roteador anterior, certo? E imagina que esse roteador aqui enviou novamente para o meu último roteador e ele novamente enviou para o meu anterior. Então isso aqui vai caracterizar uma situação que a gente chama de loop, né, loop. E essa situação de loop, ela vai fazer com que esse pacote ele vire um pacote zumbi. Ele vai virar um pacote que ele vai ficar circulando na rede e nunca vai chegar ao destino, certo? Isso é uma coisa que não é desejável. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque se eu tenho um pacote desse tipo, ele vai começar a utilizar os recursos, né, tanto os recursos computacionais quanto os recursos de banda, mesmo banda disponível para transmissão dos meus equipamentos. Então, ele vai começar a atrapalhar o funcionamento normal da rede. Então, eu tenho que evitar esse tipo de coisa. E como é que a gente faz isso? A gente faz exatamente através do controle de vida. Então, o que o controle de vida faz é o seguinte, o pacote ele tem um tempo de vida, ele tem um vencimento, digamos assim, né? O pacote, normalmente, ele vai perdendo o tempo de vida à medida que ele vai fazendo esses saltos aqui, certo? Então, a cada salto, ele perde um pouquinho do tempo de vida dele, né? Se ele entra num esquema desse aqui, né, e a gente sabe que ele vai perder, a cada pulo ele perde um pouco de tempo de vida, vai chegar um ponto que ele vai chegar no tempo mínimo de vida. Quando chega nesse tempo mínimo, normalmente que é um zero, né, o que acontece? O pacote ele é descartado. Então, com essa estratégia, né, de estar diminuindo o tempo de vida ao ponto até de chegar no zero, a gente consegue evitar o problema do loop, certo? Evitar não, desculpa, resolver, né? O loop ele acontece, mas aí a própria rede já resolve esse problema, certo? Isso tudo acontece sem a nossa intervenção, né? Sem a nossa intervenção. Ok? Então isso aí é um exemplo de problemas que podem acontecer se não existir, né, um bom controle de tempo de vida. Voltando aqui ao nosso slide, né, eu tenho a minha última característica do IP, a minha última responsabilidade do IP, que é o roteamento. Essa também é a mais importante característica do IP. O IP é o responsável, né? Ele é o responsável por realizar o que a gente chama de roteamento, ou seja, a definição do caminho da rota que o pacote vai tomar para tentar chegar ao destino. Então, o meu pacote, deixa eu aproveitar esse desenhozinho que a gente estava utilizando aqui, vou só apagar aqui algumas coisinhas. Pronto, deixa eu aproveitar esse desenho aqui, né? E vamos pensar o seguinte. Lembrando que aqui eu tenho a minha origem, né? E aqui eu tenho o meu destino. Então, quando o meu pacote está saindo da origem e ele quer chegar ao destino, ele vai precisar fazer um caminho, ele vai precisar fazer uma rota. Essa rota, ela não é pré-determinada, né? Na maioria esmagadora das vezes, ela não é pré-determinada, certo? Então, para simplificação, a gente pode considerar que essa rota ela não é pré-determinada, né? Pré-determinada. E aí o que acontece? Cada máquina, seja o computador, seja um equipamento de rede, um roteador, enfim, cada máquina que vai estar encaminhando esse pacote, ela vai estar fazendo uma decisão, né, do caminho que o pacote vai tomar. Como assim? O que existe, na verdade, aqui a gente está vendo só um caminho, mas o que existe na internet é uma malha enorme de
roteadores e equipamentos de rede, que faz com que existam múltiplos, milhares caminhos possíveis, certo? Então eu não tenho, na verdade, um único caminho possível, eu tenho milhares de caminhos possíveis. Se eu tenho milhares de caminhos possíveis, alguém vai ter que tomar a decisão de qual caminho, de qual rota, né, vai ser tomada. Por exemplo, vamos pensar aqui, deixa eu apagar aqui. Se eu encontrar a borracha aqui, a gente apaga, né? Aqui, encontrei. Deixa eu apagar isso aqui. Nosso quadro branco virtual. Pronto. Apagadinho. Então, eu tenho aqui uma malha de roteadores ou equipamentos de rede. Né? Essa malha ela faz com que sejam possíveis a gente tomar diversos caminhos. Por exemplo, quando o meu computador direcionou para o primeiro roteador, né, ele fez muitas vezes uma escolha única, ou seja, muitas vezes ele não tem muita escolha de mandar para um equipamento ou outro equipamento, ele só tem realmente aquele equipamento. Mas chega um determinado ponto em que o equipamento ele pode estar enviando para vários equipamentos diferentes. E cada equipamento desse, por sua vez, pode estar enviando para cada equipamento distinto. Então o que existe é que a gente começa a ter milhares e milhares de possibilidades diferentes de transmissão deste pacote, de caminho, ou seja, de rota que esse pacote pode tomar, certo? Esse caminho, a definição desse caminho é exatamente o que a gente chama de roteamento. Então, voltando aqui ao slide, o IP é o protocolo que é responsável pela definição deste roteamento. Tá certo? Bom, vamos dar uma pausazinha aqui. No próximo vídeo a gente continua a nossa explicação com os demais protocolos. Tá? Só lembrando que a gente falou até agora só do protocolo IP, né, que faz parte desse conjunto principal de protocolos aqui da minha pilha TCP/IP, sendo que o IP é o mais importante dos protocolos. Tá certo? Então nos próximos vídeos a gente vai estar explicando também as principais características desses outros protocolos aqui. Tá joia? Até mais, pessoal.